Glória a Deus. Boa noite mais uma vez, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, de número 77. Vamos deixar ali. Eu inventei de imprimir 2 páginas em uma folha. A letra ficou desse tamanho. Daí a pessoa acha que ainda tem 20 anos e consegue enxergar bem. Isso, pois é. Não dá mais. Vocês viram eu procurando aqui, ó, ajustando o foco? É porque eu não estou conseguindo ler. Ai, meu Jesus. Glória a Deus. Pai, nós colocamos as nossas vidas mais um momento diante da Tua presença. Clamamos, Espírito Santo, para que Tu venha falar conosco através da Tua palavra. Pois a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. E ela penetra, Senhor, no mais profundo do nosso coração, da nossa vida. E faz com que, Senhor, nós possamos ter a nossa vida transformada, mudada, Senhor. A cada dia mais santificada, para estarmos mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui primeiramente esse salmo, depois nós vamos falar alguns pensamentos, alguns pontos aqui que o Senhor veio falando no meu coração, na minha vida, e gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Salmo 77, versículo 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. E o tema de hoje é lembranças em meio à angústia. A nossa vida cristã ela é cercada de muitas bênçãos, muitas coisas boas, mas também nós temos os nossos momentos de angústias e dificuldades. Nós temos dores, desespero. E aqui nesse salmo nós podemos ver o salmista Asaf, né, esse aqui, colocou em uma forma de canção, uma forma de poema, aquela angústia, tudo aquilo que ele vinha sofrendo. E essa semana nós passamos desde domingo, né, semana passada, nós passamos pela perda, né, de uma tia da Crisley, e foi um momento bem difícil, bem complicado para toda a família. E durante aqui o velório, né, que foi na terça-feira, né, terça-feira, o enterro, a gente pôde ver, né, o quão angustiado, o quão tristes eles estavam, e nós também, porque era uma pessoa muito querida, era uma pessoa próxima, e
E eu comecei, né, e dentro de tantas essas coisas, ontem não, na sexta-feira a gente teve também uma surpresa que mais um namorado de uma tia da Cris também faleceu, de repente, e teve um ataque fulminante e faleceu. Então, em 2 óbitos, né, na mesma semana, e não é fácil passarmos por esses momentos. A gente tem muita alegria, tem muita coisa para recordar e ver na nossa vida de coisas boas, mas coisas ruins e dores também acontecem. E aí, quando a gente vai ampliando um pouco mais a visão, eu não sei quanto as redes sociais de vocês, mas as minhas parece que escolhem assim as piores notícias, as coisas piores que tem, e apresentam já de cara que é para a gente começar, por exemplo, um dia bem, né? Um atacando o outro, uma guerra ali, um reclamando aqui, um falando. Parece que hoje, nos nossos dias, são os dias de muitas dores, de muitas reclamações, o tempo onde todo mundo se acha certo e, no final, ninguém concorda com nada e nenhum deles talvez esteja tão certo assim. E essas instabilidades, essas coisas na nossa vida, quem sabe vão lá no fundo, minando a nossa esperança, minando a nossa confiança em Deus. Quem sabe você mesmo aí nesse momento possa lembrar de uma série de situações e coisas que você esteja passando agora na sua vida, ou outras pessoas próximas a você. Enfermidades, problemas no trabalho, né? Tudo uma decisão que se toma muitas vezes faz com que a nossa vida, que está tranquila, que está calma, que está serena, possa virar agitado. O mar da nossa vida pode, em um momento, estar de calmo para muito agitado. Então, aqui, nos primeiros versículos, nós temos Asaf expressando a sua angústia. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Né? E então ele vem, nesse começo, com um clamor forte. Fala ali que à noite, você imagina isso, passar a noite com as mãos estendidas, clamando, sem cessar. E você sentir que mesmo assim você não está sendo ouvido. Mesmo assim aquela situação não está mudando. Ele está com a sua alma recusando a ser consolada. Não há um consolo que possa chegar na vida dele. Está tão abatido que o simples pensamento, pensar em Deus, já o abatia. Pensar, né, no dia a dia, quem pode? Às vezes, pelo menos eu não tive essa sensação, muitas vezes, a gente não tem conscientemente. Mas é de quando pensar em Deus, a gente pensar que até isso nos assola, quando a gente lembra de Deus. Porque a gente começa a ver que, quem sabe, tudo aquilo, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse, não estão acontecendo. E aí, lembrar de Deus nos lembra que as coisas não são, e não estão conforme nós queríamos. Muitas vezes também a gente para aqui, nessa parte. Né? Simplesmente sente que não tem socorro, que não tem como sair dessa situação, e às vezes a gente também nem ora, nem clama. A gente pode achar que, clamar a Deus pelas minhas dificuldades, clamar porque eu estou em angústia, clamar porque as coisas não estão saindo bem conforme eu esperava, eu não devo fazer isso. E aí, muitas vezes, a gente, em vez de clamar, de orar, de abrir a nossa boca, a gente se aquieta. Eu lembro, eu já vou falar um pouco de lembrar, né, do que eu lembro, que há uns anos atrás, principalmente, sei lá, em 2006, nesse 2002, por aí, a igreja, principalmente, mas o pessoal em geral orava muito, clamava muito por esse país, clamava muito para que essa nação fosse salva, clamava muito para que as coisas mudassem. Por quê? Porque a gente não vivia essa liberdade toda que hoje nós temos, né? E que muitas vezes ela é negligenciada, né? Muitas vezes, quem sabe vocês que tem pessoas que nasceram aqui nessa época, né? Em 2002, tem outros que nasceram em 90 e tantos, né? Nasceram por ali, quem sabe já pegaram a situação do Brasil, principalmente em questão do evangelho, bem diferente do que nós tínhamos naquela época. Mas eu ainda sou da época que ainda era vergonhoso ser crente, né? Ou então a gente era os esquisitos, porque a gente era cristão, era crente.
Então, e ver. E aí nós clamamos muito, nós oramos muito para que essa situação mudasse. Não que as pessoas vissem a gente diferente, quisessem se acostumar conosco, mas porque a gente queria ver esse país transformado. Queria ver a política, queria ver as igrejas, todos caminhando em Cristo. Nós queríamos um mundo diferente. E aí, infelizmente, a gente conseguiu... Quer dizer, infelizmente não. Felizmente, a gente conseguiu. Deus ouviu as nossas orações e muitas coisas boas aconteceram nesse sentido. Nossa, eu estou derretendo, gente. É uma mistura de calor com nervosismo, tá? Tá tudo misturado aqui. E quem é do louvor sabe, né? Eu falo para eles que quando alguma coisa dá muito errado aqui, é só olhar para mim. Se eu estiver escorrendo, é porque a gente está segurando aqui as pontas, porque o negócio está complicado. Mas hoje está misturado. Hoje está um pouco assim, do nervoso com calor também. Acho que eu errei na roupa. E a gente clamava muito e pedia, Senhor, né, salva essa nação, salva, Deus, né, todos aqui nesse país. A gente pedia perdão até pelos pecados, né, os pecados da nação, os pecados que estavam sendo cometidos. Clamávamos também pela própria igreja, queríamos que algo diferente acontecesse. E hoje eu vejo que a gente está numa situação talvez até bem pior do que lá antes. E muitas vezes eu vejo a nossa boca fechada nesse sentido. Muitas vezes nem na nossa própria vida a gente pede, e também muito menos em orar pelo nosso país, orar para que vê. A gente prefere muito mais criticar, a gente prefere muito mais reclamar, a gente prefere muito mais colocar a culpa em fulano, de tal, nesse, naquele, nisso que está acontecendo. Mas a gente esquece que quem tem todas as coisas em suas mãos é o Senhor. E é a Ele que a gente deve levar o nosso clamor, levar a nossa oração. Por isso, a primeira coisa que nós temos que mudar, pensar e mudar a nossa vida hoje, é a nossa vida de oração, para saber como é que está a nossa vida. O salmista aqui, mesmo na sua dificuldade, ele não deixou. Ele falava que ele passava a noite toda de mãos levantadas ali, sem cessar, clamando ao Senhor. Ele não deixou de clamar, mesmo estando em dificuldades. Nosso Senhor Jesus também clamou na sua angústia, com alta voz e lágrimas. Lá em Hebreus 5:7 diz: Ele, nos seus dias do seu corpo carnal, ofereceu com grande clamor e lágrimas, tanto orações como súplicas, para aquele que podia o livrar da morte, e foi ouvido por causa da devoção. Deus o sustentou até o fim. Você pode pensar assim, mas Jesus orou, mas no final não foi livre da cruz, né, de passar. Realmente não. Isso ele tinha que passar. Mas a sua oração, a sua devoção levou com que Deus o sustentasse até ele cumprir a obra que ele tinha que cumprir. Ele não ia deixar de fazer. Mas ele pediu ao Senhor para que, com clamor e lágrimas, livrar dessa morte. Ele, como homem, né, naquele momento, ele também tinha a parte humana. E na parte humana ela queria se livrar, porque não era uma coisa fácil. Como também não é fácil para a gente deixar de fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer, que nós queremos, que a nossa carne quer, mas, por amor a Cristo, pela palavra, pelo que Ele fala, nós temos que deixar de lado. Se até mesmo Jesus clamou assim, é natural que nós, em nossas fraquezas, também o façamos. E aqui vocês podem ver que no final do versículo fala uma palavra que é a devoção, né? E a devoção, o que ela é? Ela é do latim devotione. Não sei se pronuncia assim, tá meio italiano, né? Mas é latim, tá? O meu latim tá parecido com o italiano, né? Mas ela significa dedicação e amor a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos pecado errado nesse sentido de sermos devotos a Deus. Existem pessoas que são devotas a muitas outras coisas e estão muito melhores, estão um caminho muito à frente do que nós. Obrigado, Azif. E gostaria que você, nesse momento, pensasse como está a sua devoção ao Senhor nessa noite.
sabe? Muitas vezes nós temos vários momentos para demonstrar, vários momentos livres em nossa vida, para que a gente possa se empenhar, se dedicar ao Senhor, dedicar no amor a Deus. Jesus nos ensinou lá que o primeiro mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A devoção é aplicar o nosso coração, é aplicar tudo que nós temos e que nós somos a Deus, né? Ao Senhor. E é uma escolha pessoal, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Ninguém pode escolher por nós ser devoto ou estar em devoção. E também não é algo imposto pelo Senhor. Você tem que ser devoto a mim. Mas, sim, nós, vendo o mandamento do Senhor, analisando a nossa vida, é de deixar com que a palavra de Deus, o Espírito Santo, trabalhe em nosso coração e que nós nos dedicamos a Ele como devoção. E também você pode pensar, mas muitas vezes eu nem sei como orar. Eu quero ser devoto, eu quero clamar, eu quero orar ao Senhor, eu quero colocar a minha vida diante da presença dEle, mas eu nem sei como eu faço isso. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Pode faltar as palavras, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimíveis? Que não dá para espremer? É isso? Não, né? São gemidos que nós não conseguimos expressar em palavras. Então, às vezes, irmãos, só o fato de nós pararmos para esse momento de oração, pararmos para esse momento de nos entregar a Deus, sabe, de nos devotarmos a Deus. Parece uma palavra meio católica, eu sei, né? Mas, porque, eu sou devoto a esse santo, né? Devoto a isso. Mas, quem dera se nós também fôssemos devotos ao Senhor, como muitas pessoas são devotos aos seus santos, né? Então, só esse momento de nós pararmos, o Espírito Santo ele vem interceder por nós. Ele coloca em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração as palavras. Ou então, às vezes, só gemidos. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós sabemos que as nossas adversidades, aquilo que nós estamos passando, são permitidas por Deus. Quem está no comando do nosso governo, quem está ao nosso redor, as situações que nós passamos, as coisas que nós sentimos, tudo que acontece conosco, são permitidas por Deus. E a nossa resposta a essas adversidades, a essa angústia é o quê? É clamar, é orar ao Senhor, para que o Senhor venha em nosso auxílio, venha nos ajudar a atravessar por esse momento de angústia. Esse salmo aqui também é uma oração, e ela ficou registrada para que nós aprendamos o quê? A como clamar também. Mesmo quando a gente não consegue ver nada à frente, quando tudo está escuro, quando tudo está difícil. Continuando então aqui o versículo 4, né? Não me permites fechar o olho, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos já muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele começou a olhar para os problemas, para as dificuldades, começou a ver para tudo aquilo que não estava acontecendo e começou a questionar, a trazer questões a Deus. Será que essa ira vai ficar para sempre? Será que tu nunca vai olhar para o nosso favor? Provavelmente ele estava passando por uma situação de muita angústia, de muita dificuldade quando escreveu isso aqui. E até chegar lá no versículo 10, como ele fala: então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele chegou ali no
no final. Ou seja, não tenho, né? Tudo que eu quero, tudo que eu estou pedindo vai acontecer, então é que a mão do Senhor ela não age mais. Mas, lá no Salmo 103, por favor, abram, Salmo 103, do versículo 8 ao 18. Davi, aqui nesse Salmo, ele dá as respostas para essas perguntas de Asaf. Vamos abrir aqui. (103), versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para que os temem. E como o Ocidente está longe, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Ali, então, Asaf, voltando lá para o 77, está ali questionando: Senhor, a tua ira vai durar para sempre, vai nos rejeitar para sempre? E aqui ele traz que misericordioso e piedoso é o Senhor, que demora para se irar e é grande em bondade. Então o Senhor, ele se demora para irar. Então se ele se demora para irar, ele também demora para, muitas vezes, demora para responder. Demora para dar o auxílio em meio às dificuldades. Mas ele, no versículo 9 ali diz, ele não reclamará perpetuamente, nem manterá sua ira para sempre. Então, por mais que nós estejamos esperando do Senhor uma resposta rápida, estamos esperando do Senhor que nós sejamos livres da angústia, agora, já. Igual a geração micro-ondas, geração internet, que tudo está aqui, na nossa mão. Nós queremos que tudo aconteça no mesmo segundo. Mas o Senhor, ele não é a internet. Ele não é a nossa conexão. Ele é tardio em irar-se. E também é tardio, e muitas vezes, em dar a resposta. Mas ele não reclama perpetuamente, não mantém sua ira para sempre, mas ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas perversidades. O Senhor, ele está preparando a resposta, ele está preparando o escape, ele está preparando a saída para esse nosso momento de angústia, de dificuldade. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Amém? Então não é que, como no versículo 10, do Salmo 77, ele pensou, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Não é que Deus não age mais. Quem sabe você pode olhar para a nossa situação hoje, da sua vida, da sua família, desse país, desse mundo, e dizer, o Senhor não age mais nesse mundo? A ira do Senhor está sobre nós e ficou agora. Todos os movimentos, tudo o que está acontecendo nesse mundo, está vindo contra nós. Não sei se vocês têm percebido isso. Quem sabe muito daqui a algum tempo a gente não vai poder falar tudo o que quer aqui nesse microfone. Quem sabe daqui a pouco você também não pode mais falar em qualquer lugar. Mas pode acontecer, mas o Senhor, ele continua trabalhando, ele continua agindo, ele não deixou de agir nas nossas vidas. Você pode pensar, mas eu não planejei. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei, eu tenho 42 anos hoje. E aí, quando eu tinha lá os 18, igual muitos daqui também têm,
Nós tínhamos uma série de planos, de sonhos e coisas que nós queríamos realizar, né? A primeira de sempre do jovem é quero namorar, casar, né? É uma das coisas básicas, né? Depois vem trabalhar, muitas vezes, e depois trabalhar, né? Mas a gente queria um bom trabalho, a gente queria ter uma vida confortável, queria casar, queria ter filhos, queria ter uma série de coisas. E por muito tempo a gente corre atrás disso. A gente ora a Deus, pede, e o Senhor, graças a Deus, foi encaminhando isso tudo. Só que agora já tenho isso tudo. E agora? Como é que vai ser? Né? Que planos, que outros sonhos eu posso ter? Se a minha vida estivesse pautada só em que Deus cumprisse esses sonhos, esses planos que eu tinha lá com 18 anos, então agora eu não teria mais nada para fazer. Agora eu já poderia estar ensaiando a minha aposentadoria, né? Eu vejo muita gente se aposentando, né? Com a minha idade já se aposentando, dizendo, agora já está tudo resolvido, a minha vida já está tudo ok, agora eu vou curtir um pouquinho mais da minha vida, porque aquilo que eu pedi, aquilo que eu queria, já resolveu. Só que eu garanto que nós ainda temos muitas coisas que nós planejamos, que nós sonhamos, que nós queríamos, muitas coisas para Deus trabalhar ainda dentro do nosso interior, dentro da nossa vida. Então, o agir do Senhor, ele ainda não acabou. Deus continua trabalhando em mim, continua trabalhando em você. Por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por mais que estamos em um momento de angústia, de dificuldade, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Porque é da natureza de Deus trabalhar, fazer, agir. Ele nos criou, fez tudo isso. Você pode ver que um Deus que cria todas essas coisas, ele foge do trabalho? Ele fugiu do trabalho? Não, né? O trabalho continua. Ainda que muita gente ache que o trabalho é coisa ruim, que o trabalho é coisa que não agrega nada na vida, e que todos nós deveríamos ficar sentados esperando tudo cair nas nossas mãos. Essas perguntas aqui que Asaf fez, ele é alguém que segue a Deus, ele é um justo, conforme nessa época aqui, né? Temos os ímpios e os justos aqui. E ele era um justo. E aí, nesse momento que ele está vivendo aqui, ele está em angústia. Então, essas perguntas aqui, que parecem meio que desafiar a Deus, colocar, né, Deus contra a parede, são de um crente angustiado, e não de um ímpio. E muitas vezes nós não fazemos essas perguntas do jeito que está aqui, mas muitas vezes a gente, pensando assim, eu não consigo, isso nunca funcionou, isso não vai mudar, Deus não vai mudar isso em mim, Deus não vai mudar isso na minha vida. Nós estamos fazendo essas mesmas perguntas, nós estamos fazendo essa mesma afronta contra Deus. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos santificados, transformados a cada dia, a cada instante, para que estejamos mais perto dEle. Essa obra que o Senhor começou na nossa vida ainda não terminou. Ela ainda está ativa. E ela vai continuar acontecendo se nós abrirmos, né? Deixarmos o Senhor fazer. Essas dúvidas também elas provêm de um quê? De um coração humano. E o que a Bíblia fala sobre o coração humano? Ele é enganoso, né? Jeremias 17, do 9 ao 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Com o novo nascimento, nós recebemos também um novo coração. Por quê? Porque o coração humano, aquele que nós nascemos, ele nasce totalmente corrupto, ele nasce totalmente desesperado, longe de Deus, enganoso. E só através do novo coração, através do novo nascimento, é que nós recebemos um novo coração, que não provém de uma obra humana, mas ele vem de uma obra divina. Então é o Senhor que continua trabalhando no nosso coração, na nossa vida. Ainda hoje. O Espírito Santo é que capacita um coração que vem de um coração enganoso a se tornar um coração que busca a Deus e que obedece os seus mandamentos.
O desejo que nós temos de buscar a Deus, o desejo de achegar-nos a Deus, ele provém do próprio Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, agindo nesse novo coração. E aí chegamos então ao versículo 11. E aí chegou no meu momento de reflexão aqui. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. A partir desse momento, então, aqui, há uma mudança. Que a gente dá a virada de chave, né? Virou a chave. Por quê? As lembranças, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, elas servem para nos tirar desse momento de angústia. Para nos ajudar a atravessar, a passar por esse momento de angústia, de dificuldade. As lembranças daquilo que o Senhor fez nos ajudam e nos auxiliam a pensar que o Senhor continuará a fazer no futuro tudo o que Ele já fez conosco. Você, nesse momento, pode recordar, pode deixar o Espírito Santo trazer na sua mente, no seu coração, aquilo que o Senhor já fez por você? Você consegue trazer à memória agora algumas coisas do que o Senhor já fez? Peça ao Espírito Santo nesse momento, aí onde você está, para que te lembre, para que possa trazer ao seu coração e recordar aquilo, as obras, os milagres antigos. Nós não vamos ficar olhando lá para trás com saudosismo. Porque lá atrás era assim. Era tão bom lá atrás. Mas para ficar preso lá atrás. Mas vamos trazer a nossa memória nesse momento para nos dar esperança de viver o nosso futuro, viver daqui para frente, sabendo que o Senhor já fez lá atrás, Ele continuará fazendo agora. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pelas Tuas grandes obras e Teus feitos, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Lembrar que, como Deus agiu no passado, por exemplo, aqui nessa época, né, Ele pode lembrar que Deus resgatou o povo lá do Egito e conduziu como um rebanho, né, conduziu eles para a terra que Deus prometeu. Dá fé e força para crer que Ele agirá no futuro. Meditar no próprio ser de Deus, sua santidade, poder, sua capacidade de realizar maravilhas, é fundamental para que nós possamos sair dos momentos de crise, dos momentos de angústia, dos momentos de dificuldade. Saber o que o Senhor já fez nesse país, saber o que o Senhor já fez em nossas vidas, nessa igreja, nas nossas famílias, nos dá fé e esperança para continuar sabendo que Ele vai continuar fazendo. Nós estamos na mão do Senhor, nós estamos diante dEle. E nós sabemos que por mais que as dificuldades venham, por mais que as notícias não sejam tão boas assim quanto nós gostaríamos de ouvir, Deus, Ele continua agindo, continua trabalhando e continuará. Porque nós podemos olhar lá para o futuro, né? Como nós cantamos. Não temo futuro, pois em Tuas mãos está. E o que preciso, né? E o que preciso Tu me dás. Nada faltará. Olhar, saber. Isso tem sido uns 2 anos, irmãos. Deus colocou isso na minha mente, porque muitas vezes, no meio da caminhada, a gente fica meio perdido. Não sabe que direção tomar. E aí, mesmo nesse momento que eu não sabia qual direção tomar, o que fazer, eu pensei, uma coisa está certa. Lá no futuro, o Senhor vai vir para me buscar e eu vou morar com Ele, vou morar com Ele para sempre. Então, o meu alvo é chegar até lá. O que vai acontecendo aqui no meio, o que vai agregando, tem coisas que vão aparecendo, que nós podemos fazer, amém, são bênçãos. Mas os meus olhos estão lá na frente. A nossa esperança de que Ele vai retornar para nos buscar. Se nós estivermos vivendo aqui, quem sabe você até pensa assim, né? Leandro, mas como tu já falaste, tu já conseguisse uma série de coisas que eu ainda não consegui.
E é muito engraçado que nesse momento, quando a gente tem sonhos, planos, muitas vezes a gente pensa assim, demora mais um pouquinho, Senhor, para não voltar, né? Eu tenho tanta coisa para acontecer aqui. E todo mundo passa por isso, né? Ninguém vai dizer assim, não. Pode acontecer, né? Mas eu acho que é difícil alguém que tem assim, não, isso nunca passou pela minha mente, né? Não, nunca teve. Eu sempre esperei assim, vem hoje, Senhor, vem, porque eu não quero mais viver aqui, né? Por quê? Porque a nossa parte humana quer realizar, quer fazer coisas aqui. Podemos, irmãos, fazer muitas coisas aqui e ainda temos muito para realizar. Mas o nosso futuro, a nossa visão lá na frente, ou, né, se acontecer alguma fatalidade conosco, nós sabemos que naquele momento nós já estaremos com o Senhor. Lembrarmos, outra coisa, um conselho no meio disso tudo, né? Porque aqui ele começa a falar das obras do Senhor, no versículo 13. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Então, diante disso tudo, eu tenho um conselho para mim e para você. Louvarmos e agradecermos a Deus, mais do que apenas nos lamentar das nossas próprias misérias, tendem a aliviar a preocupação e elevar o nosso espírito. Para ajudar-nos a sair da angústia, sairmos da dificuldade, nós precisamos começar a louvar e agradecer mais a Deus. Nós já vimos também em Salmos, né? Se não me engano, acho que é o 7º, não, o 6º, que fala que são salmos de lamentação. Nós sabemos que nós podemos lamentar ao Senhor, colocar as nossas dificuldades, as nossas queixas diante dele. Mas cuidar para que a nossa vida não seja uma vida de lamentação. Para que quando nós chegarmos aqui, por exemplo, muitas vezes para louvar e adorar ao Senhor, como povo, né, como igreja reunida, nós temos apenas ficar nos lamentando, ficar com que as atenções, tudo seja voltado para nós. Mas nesse momento nós precisamos aproveitar para colocar os nossos olhos fora da situação, fora de nós mesmos. E isso é através do louvor, da adoração ao Senhor. Nós sempre buscamos cantar canções que nos levem a isso. Nos levem a se render a Cristo, nos levem a louvá-lo, agradecê-lo. Quem sabe, às vezes, a canção ela não é musicalmente assim tão, como posso dizer, tão agradável, não conquiste tanto. Mas, muitas vezes, nós priorizamos a letra, aquilo que ela diz, aquilo que está, se é bíblica ou não, se aquilo vai trazer algo, vai acrescentar nas nossas vidas, do que ela seja só esteticamente boa de ouvir, que ela seja agradável de cantar, que ela seja... não que isso não seja importante, é importante também, mas ela muitas vezes não é a prioridade. Por quê? Porque nós temos que muitas vezes tirar os nossos olhos de nós mesmos nesse momento. A gente já corre atrás, né, de muitas coisas durante toda a semana, dos cuidados das nossas vidas, daquilo que nós temos que fazer, do nosso trabalho, daquilo que é necessário também, mas não podemos chegar aqui e achar mais uma vez que agora o foco está em mim de novo. Que eu vou louvar, que eu vou adorar o Senhor, mas com foco em mim, nas minhas necessidades, no que eu preciso. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe. E muitas vezes, durante esse momento do louvor, Ele nos dá também, né? Mas, quando nós colocamos os nossos olhos, colocamos o nosso louvor, colocamos a nossa adoração acima disso tudo. Nossa concentração, nossa mente. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu tenho... Irmãos, corra apressadamente. Peça ao Espírito Santo para que ensine você a louvar e adorar ao Senhor. Tanto na sua casa, lá nos seus momentos, quando não estamos aqui, mas também quando nós estamos aqui. Não espere por uma canção, não espere por um momento especial, não espere sentir alguma sensação diferente para louvar e adorar ao Senhor. Mas cheguei a vir aqui, deixe seu coração já preparado. Hoje eu vou louvar e adorar ao Senhor
independente das músicas, independente do que acontecer. E eu vou também encorajar quem está do meu lado, quem está na minha frente, quem está atrás, vou encorajar para que eles também façam isso. O irmão veio conversar comigo, veio me distrair. Irmão, agora não é o momento. Ou então, está com dificuldade? Peça para quem está do seu lado, ora por mim, porque eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo louvar e adorar ao Senhor. Peça também ajuda. Porque, irmãos, nós precisamos louvar e adorar a Deus. Nós precisamos cantar. Nós precisamos, colocar nossa vida, nosso coração, nossa mente em adoração ao Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui. É nesse momento que nós também recordamos, os feitos do Senhor, as obras, aquilo que o Senhor fez. Nós procuramos ter músicas, por exemplo, que falem do que Jesus fez por nós, pelas nossas vidas. Lembre os feitos do Senhor. Lembre da palavra de Deus. Lembre daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? E hoje, olhando aqui, na época que Asaf estava escrevendo isso aqui, e olhando para nós, qual é a grande diferença? Tem uma diferença? O que nós temos de diferente hoje dessa época deles aqui? Quem falou? A Maísa? A graça de Deus. Nós temos um antídoto para tudo isso. Jesus, ele veio, experimentou a cruz e se entregou em nosso lugar. Então hoje nós temos ainda mais motivos, nós temos muito mais, entre aspas, ferramentas para vivermos a graça, vivermos diante do Senhor, vivermos aquilo que Ele quer para nós e passarmos pelas dificuldades. Jesus, Ele experimentou a cruz para que nós pudéssemos ter bênção, proteção, favor, graça, bondade, paz. Ele foi amaldiçoado, foi abandonado, Deus desviou o rosto dele, removeu ele da sua graça. Tudo por causa do quê? De mim, de você, do nosso pecado. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que jamais experimentemos o julgamento ou a plenitude do desamparo. Então hoje, quando nós estamos em angústia, nós estamos em dificuldade, nós sabemos que não é a ira de Deus que está contra nós, porque Jesus já bebeu esse cálice da ira. Nós sabemos que não é, mas nós não estamos mais desamparados, porque lá na cruz Jesus já foi desamparado em nosso lugar. Mas hoje nós podemos ter, muito pelo contrário, nós podemos ter o amparo de Deus no meio da nossa angústia, da nossa dificuldade. Quando nós perdemos alguém que é muito querido, quando o nosso trabalho muitas vezes muda. Quando a nossa família, às vezes, não está bem do jeito que nós queríamos. Quando temos dificuldade com os nossos filhos, temos dificuldade com os nossos pais. Quando a doença bate na nossa porta. Ou quem sabe chega perto de quem, chega na pessoa que está perto de nós. Nós sabemos que em Deus nós temos o amparo, nós temos a proteção. Porque aquilo que Ele fez lá atrás, Ele continuará a fazer hoje. Muitas vezes essa angústia, essa escuridão que nós passamos, elas servem para o nosso bem, pois elas nos remetem ao Calvário e nos fazem ver que Cristo suportou a ira de Deus, a mais profunda angústia, para que a nossa dor fosse passageira e momentânea. Você acredita que essa nossa angústia é passageira e momentânea? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o 17 e o 18. O interessante seria ler do versículo 1 até o 18. Se você puder ler em casa sobre isso. Porque esse texto ele é muito tremendo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos,
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. São leves e momentâneos. Por mais difícil, por mais pesados, por maiores dificuldades que seja, tudo isso é leve, é momentâneo. E estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa muito mais do que eles. Aquilo que nós provaremos eternamente é muito maior do que isso que nós passamos de angústia, de dificuldade hoje. Como cristãos, nós somos tentados a nos concentrar em nossos pecados, no inferno, né? Muitas vezes nós tememos, né, de ir para o inferno. Mas nós devemos, em vez disso, fixar os nossos olhos em Cristo e na sua graça perdoadora. Jesus, ele foi chamado de amigo dos pecadores quando ele estava aqui. E muitos o rejeitavam por isso, né? Amigo dos pecadores, daqueles que fazem o mal. Mas era para isso que ele veio mesmo, é para ser amigo dos pecadores. Então, ele se compadece de cada um de nós, das nossas dificuldades. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Ele pode trazer o conforto, porque ele sabe como é viver as angústias e as dificuldades da nossa vida. Ele foi em tudo tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou. Mas por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Ele pode vir no nosso auxílio no momento da angústia, da dificuldade, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso sumo sacerdote. O conforto na tribulação, ele é obtido quando nós clamamos em oração. Então, pelo que nós podemos ver aqui, a oração, ela é um fator muito importante, ela é uma ação, né, nossa, muito importante dentro disso, de passar por angústia, dificuldade, e para passarmos o que nós estamos passando hoje. Nós precisamos nos levantar em oração. Muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos clamado. Eu não sei quanto a você, mas eu vejo que eu preciso orar mais. Eu preciso orar não só por mim, mas orar por tudo que está ao nosso redor, tudo que está na nossa família, pelo que está na nossa cidade, pelo que está no nosso estado, no nosso país, no mundo. Nós precisamos. Porque nós não sabemos o futuro, só o Senhor sabe o que está por vir. Mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar vigilantes para passarmos por tudo que nós temos que passar, mas firmes em Jesus, firmes na palavra de Deus. O segundo caminho desse conforto é a própria palavra, é a palavra de Deus, é estarmos mais próximos da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é seguir um plano bíblico. Eu leio a Bíblia toda o ano todo. Não é só isso. Isso é muito bom, vale a pena, faça. Mas é também meditar, é também aplicá-la à sua vida, é aplicar a minha, a todos nós. E aí, quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nós vemos que muitas das nossas atitudes, inclusive a oração, né, elas são feitas ainda aquém daquilo que poderia ser feito. Então, irmãos, nós temos que começar a clamar mais. Nós temos que ler mais a palavra, nós temos que aplicar mais a palavra de Deus ao nosso coração. Nós temos que lembrar mais daquilo que Ele fez por nós, deixarmos de sermos ingratos, deixarmos de ser reclamão, murmurentos, de só ficarmos lamentando. E agir como aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Espírito Santo convenceu, para que andarmos em Jesus, reconhecermos o senhorio dEle. E quanto mais jovens nós começarmos isso, é melhor. Quanto antes nós começarmos isso na nossa vida. Não espere você chegar com 40 anos e dizer assim, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu vou fazer, porque os meus desejos, os meus planos já estão resolvidos, e agora então eu vou. Porque se você for com esse pensamento, quando chegar nos 40, você vai querer se aposentar. Tem aquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
Não deixe, irmãos, não deixe o seu coração enganar você. Eu não ia falar isso, então acredito que é Deus que quer falar com você nessa noite. É o Senhor que quer falar com você. Não deixe, não continue no engano do seu coração. Tudo é bênção que nós fazemos aqui nessa terra com o Senhor. Mas não deixe isso tomar o lugar do Senhor, tomar a obra, né, que Ele tem, que Ele fez por você. Tomar esse lugar. Não deixe. A vontade de Deus. Nós temos que orar também que seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor sobre nós. Isso significa pedir a Deus que nos aconselhe e nos capacite a entender e a seguir seus conselhos com prazer, pois a vontade do Senhor é a melhor. Os gênios desse mundo, tudo que está acontecendo aqui, tudo que pode vir sobre nós, eles podem achar que a vontade deles é que está sendo cumprida, a vontade deles é que prevalece, mas nós sabemos que a vontade do Senhor é que está prevalecendo. E a vontade do Senhor, ela é a melhor. Ela é a melhor. Você pode estar passando por dificuldade, você pode estar passando por tristeza. Recentemente, agora, nesse momento. Mas saiba que, se você está no Senhor, a vontade dEle está agindo na sua vida e ela é a melhor. Se você tiver que largar um relacionamento porque ele não é bom, se você tiver que deixar de fazer algumas coisas na sua vida, jovem, né? Não estou falando de casamento, por favor. Aí você vai dizer, então vou me separar, né? Não, não é nesse caso, para você jovem, mas se você está embarcando num relacionamento, está com coisas na sua vida que não levam você para estar mais perto de Deus, se desfaça disso. Nós também, como famílias, como casados, também, se temos coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalho e coisas que nós fazemos que estão nos afastando de Deus, nós temos que também deixar isso de lado. Pois a vontade do Senhor, ela é melhor. E ela vem através do quê? Da sua palavra. Por isso que nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor, para sabermos a vontade de Deus a cada dia para nós. Vamos abrir para finalizar essa parte. É Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, do versículo 21 ao 26. Quero trazer alguns textos agora, relacionados ao que nós vemos falando. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. Vamos abrir também em João, capítulo 19, versículo 30. Nós podemos esperar no Senhor, esperar tranquilo na sua salvação. Aqui, quando esse texto foi escrito, ainda não tinha, né? Jesus não tinha vindo. E essa salvação ela já chegou às nossas vidas. Está em nós. Mas nós sabemos que também existe a salvação do Senhor de diversas situações, diversas coisas que passam no nosso dia a dia. E nós podemos ter certeza, irmãos, que tudo aquilo, as nossas batalhas, tudo aquilo que nós passamos hoje, elas já foram vencidas em Cristo Jesus. Aqui diz, nesse texto, João 19:30,
Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nesse momento que Jesus disse, está consumado, nessa finalização de tudo, ele venceu. Ele venceu, ele cumpriu o que tinha que ser feito. Então, as nossas batalhas, aquilo que nós lutamos hoje, aquilo que vem contra nós, elas já foram vencidas em Cristo Jesus, porque Jesus venceu lá na cruz. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E lá no versículo 31 também. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Essa graça, essa misericórdia, essas grandes obras que o Senhor fez, nos trazem a esperança para passar em meio à angústia, em meio às dificuldades. Gostaria que você se levantasse nesse momento. Só queria ler mais um texto aqui enquanto vocês se levantam. Apocalipse 21, do 3 ao 4, diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós temos uma promessa, irmãos, nós temos um futuro. Nós temos uma obra linda que o Senhor fez pelas nossas vidas. E nós devemos viver de acordo com essa obra que o Senhor fez. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus lá na cruz proveu para cada um de nós. Nós não deveríamos nos contentar em viver, a vida menos do que esse padrão que Jesus proveu para cada um de nós. Por isso, nesse momento, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Alisson. E pensasse por um momento aí, refletisse. Por um momento, como estão as suas lembranças, como está o seu coração, a sua mente, em meio aos momentos de angústia? O que você pensa, o que vem na sua mente? Como você procede em meio às dificuldades? Quando as notícias ruins chegam? O
que você pensa primeiro? O que você age? Você age como se Deus estivesse irado com você. Você muitas vezes olha e pensa, Deus está contra mim, o Senhor está irado contra mim e não me responde, não vai me responder, a culpa é toda minha, e o Senhor não se compadece de mim, ou está demorando para se compadecer, eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada, eu estou paralisado. Ou então você coloca Deus contra a parede e começa a lamentar porque não deveria acontecer comigo, isso não é para mim, não é o que eu planejei, não é o que eu quis. Começa a fazer birra, como um filho desobediente, como um filho ingrato. Ou você consegue colocar os seus olhos em Jesus, naquilo que Ele fez lá na cruz por você, que se entregou lá por você, proveu a vitória, proveu o perdão, a graça. E você pode caminhar em meio às angústias, às dificuldades, sabendo que o Senhor pode tardar, mas Ele responderá, Ele nos livrará, Ele nos salvará. Como está a sua vida de clamor? Como está a sua vida de palavra, leitura da palavra? Como está a sua confiança em Deus? Você que nessa noite está em falha, está em falta, está em dificuldade, vem aqui na frente, por favor. Que essa palavra falou com o seu coração, com a sua vida. Vem aqui na frente. Venha receber a oração. Venha confessar o seu pecado, porque a oração também faz parte. A confissão de pecados, a confissão de dificuldades, o clamor também. Você que nessa noite sente que pode ter uma vida diferente, sente que a vida que você está vivendo não é o que o Senhor quer para você. Você que não está sabendo enfrentar as batalhas que aparecem no seu dia a dia. Você que não sabe responder, você que sente que o Senhor não te responde, que o Senhor não fala com você, ou que o Senhor está demorando para falar. O seu coração não está em paz, não está em tranquilidade. Vem aqui à frente também. Não tenha vergonha nessa noite. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e contrito. Ao quebrantado o Senhor não desprezará. E às vezes nós precisamos vir aqui à frente. Às vezes nós precisamos nos humilhar, para que o quebrantamento possa vir sobre as nossas vidas. O Senhor usa esses momentos também para trabalhar na nossa vida, em cada um de nós. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa noite. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ah, Deus, a paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está o que preciso, tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutando as batalhas
que Jesus venceu. Nos dás misericórdia, pra hoje a provisão, e quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levanta, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas. Não importa. Vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Oh, oh, oh. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu livramento, pela redenção, Senhor. Obrigado pelos teus grandes feitos, Senhor. Nós podemos confiar em Ti para sempre e sempre. Aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa falar com o seu coração durante toda essa semana, cada momento, que você possa lembrar dos grandes feitos do Senhor por você. Amém? Deus abençoe. Amém.